Bem-vindo ao seminário Guerra Espiritual, sessão 4. Quando nós falamos sobre a queda de Lúcifer, agora que é Satanás, e os vários níveis de sua organização, aquele império da maldade, das trevas, domínio das trevas, como a Bíblia refere. Então nós podemos ver que há várias assim no nível do céu, do segundo céu, mas a nossa preocupação principal é aquela parte do inimigo que nós temos que confrontar diariamente. E essa está no primeiro nível, ou primeiro céu, onde nós estamos. E neste céu, essa vivência natural, os seres espirituais que estão mais a chatear a nós ou confrontar-nos diariamente são os demônios. Demônios pertencem talvez a um nível mais baixo de toda a organização diabólica. Esses demônios nós encontramos com frequência no Novo Testamento. A maior parte do ministério de Jesus era expulsar demônios. Não podemos negar essa realidade. Até que Jesus diz, em Marcos 16, diz que para todos os que creem, eu estou incluído nisso e vocês também, todos os que creem expulsarão demônios. Então, demônios é a nossa nível de combate. Nós temos que saber como lidar com eles, não somente tolerar, não somente dar lugar, não somente confraternizar, não somente viver com a sua existência ou realidade, mas temos que dominar sobre eles, temos que pisar acima, temos que sujeitá-los, então nós temos que expulsar esses demônios da nossa vida e a vida dos outros. Então esse é o nosso nível de combate espiritual. O que é que nós sabemos dos demônios pelas Escrituras? Em primeiro lugar, que são espíritos, não são físicos, mas querem viver no corpo. Eles desejam expressar a sua personalidade através de um ser humano. Se eles não conseguem estar no ser humano, eles querem estar no outro animal ou objeto que podem, a partir daquele animal ou aquele objeto, influenciar pessoas. Porque o objetivo é roubar, matar e destruir pessoas. Por que pessoas? Porque Deus ama pessoas. E a forma de atingir Deus é ferir, magoar, destruir a quem que Deus ama. Então esses são os seus objetivos. Eles têm nomes. Agora, alguns são conhecidos. Nós podemos ver isso nas Escrituras, como Jesus expulsou um demônio com o nome Legião. Legião porque ele tinha muitos demônios com ele. Então, havia mesmo níveis de autoridade, mesmo dentro daquela hoste espirituais de maldade. Então, temos Legião, que era responsável para 2.000 demônios. Então, esse foi um nome dado àquele demônio, quando Jesus perguntou sobre o seu nome. Mas a maior parte dos outros nomes que nós temos só refere uma descrição da sua personalidade, aquilo que eles fazem, como espírito imundo, ou temos espírito de medo, ou espírito de enfermidade, ou várias outras expressões assim. Há uma lista vasta destas descrições. Então, eles respondem, eles reconhecem. Se diz espírito de medo, sai, então eles sabem quem deve sair. Há várias outras referências na Bíblia acerca dos nomes específicos. Eles têm que ser expulsos, as pessoas não podem ser discipulados, não podem ser treinados, não podem ser somente controlados, têm que ser expulsos. E quando são expulsos, segundo Mateus 8:31, e também em capítulo 12, versículos 43 a 45, quando eles são expulsos, quando eles saem de uma pessoa, eles andam em terra seca ou árida.
Então eles não têm descanso, eles não têm repouso, eles não têm paz até que encontrar outra casa. E a Bíblia diz nessa referência de Mateus 12 que eles andam à procura de uma casa. E se não encontrar, eles voltam para a mesma casa. E se encontrar essa casa limpa, vazia, e a porta ainda aberta, eles vão entrar e trazer até mais outros piores do que ele. Então nós temos com esses ensinos de Jesus, essas explicações de Jesus, podemos entender melhor o que é aquela espiritual de maldade que nos rodeia e que estão a tentar ter a sua presença ou influência sobre a nossa vida diariamente. Então, esses demônios, qual é a origem desses demônios? Essa é uma grande pergunta, porque nós não temos uma resposta exata. Há várias teorias. Eu uso essas teorias porque têm algumas pistas na Bíblia, mas não temos algo claro. Então, aquilo que Deus não revela claramente, não é para dizer com autoridade ou com certeza. É só podemos dizer, talvez é assim, né? Então, a primeira teoria sobre as suas origens é que fazem parte de uma casta mais baixa dos anjos caídos. Talvez a maioria das pessoas acreditem nesta teoria, ou essa explicação. A outra explicação é que nós chamamos o pré-Adão, na teoria. Então, que havia uma criação de seres, seja humanos ou seja outra forma, antes da criação. Eles encontram isso naquela diferença entre versículo 1 e versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Diz no versículo 1 que Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Deus criou. E nós sabemos que aquilo que Deus cria é sempre bom. Mas no segundo versículo, diz que houve trevas sobre as águas, um abismo, as águas e tudo sem forma, vazia. Então parece que houve alguma coisa que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Talvez essa refere a queda de Satanás aqui na terra, os seus anjos. Que de repente aquilo que foi criado agora foi destruído. E agora temos confusão, temos um abismo, temos caos. E pessoas pensam que houve uma criação pré-adâmica, né? Em que essas pessoas, ou seres, ou seja qual for, foi todos destruídos. E esses espíritos agora são os demônios. Esses espíritos de pessoas que foram destruídos ou mortos, agora pertencem ou fazem parte daquela voz espiritual de maldade. Essa é outra teoria. É tudo baseado naquela diferença entre o versículo 1 e o versículo 2. Agora, a terceira é que são aqueles espíritos que no tempo do dilúvio, no tempo de Noé, em que havia tanto pecado aqui na terra e Deus decidiu de matar todos e começar de novo através de Noé e a sua família. E antes disso, houve uma cooperação com anjos e as mulheres formosos aqui na terra, humanos. Houve uma criação de gigantes e pronto, essa foi, né, aquela parte desse domínio de maldade aqui na terra, né, que os anjos caídos estavam assim coabitando com as mulheres, criando uma raça de gigantes, e que tudo foi morto durante o dilúvio, e aqueles espíritos daqueles gigantes falecidos pelo dilúvio agora são os demônios dias de hoje, porque tem uma mistura de anjo e homem.
Tudo isso é ficção, né? É suposição, não sabemos de certo, mas podemos, né, escolher um dessas. Realmente não é tão importante saber as origens. O que é importante é saber que existe. É uma realidade e nós temos que lidar com eles. Agora, esses demônios querem expressar a sua própria personalidade para dominar ou oprimir, né, as pessoas. Pessoas usam, quando falam de demônios, eles usam a palavra possessão. Essa pessoa é possessa de demônios. Mas realmente a Bíblia nunca usa essa palavra. Claro que há certas traduções da Bíblia que usam essa palavra. Mas a palavra no grego, quando fala sobre uma pessoa que tem demônios, é somente usar a palavra demônios como um verbo. Então, é como dizer, a pessoa está endemonizada ou que tem demônios operando no seu corpo, na sua vida. Então, essa endemoniado, esse controle ou expressão através do ser humano de uma personalidade diabólica revela a presença do demônio. Então, é mais nesse sentido. Por isso, havia nas Escrituras pessoas normais que tinham demônios. Não era só... Havia talvez talvez uma ou duas situações na Bíblia em que as pessoas podiam ser possessas. Quando eu falo de possessão, eu falo de espírito, alma e corpo. Mas e a pessoa está completamente louca, completamente descontrolado, não tem controle sobre si mesmo, é completamente controlado pelo diabo. Raramente encontramos isso, mesmo nas Escrituras. Aquelas de Gadarenos que confrontou Jesus, que estava assim, e aquele outro que estava assim no cemitério, e as pessoas não conseguiram controlar ele, e depois ele tinha aquela legião dentro dele. E depois, quando foram expulsos, foi para aqueles porcos todos, e pronto, não se conhecemos bem naquela história. Talvez essa é um exemplo de possessão. Mas a maioria das pessoas que Jesus expulsou demônios eram pessoas normais. Lembre-se que quando Jesus e João, Pedro e Tiago desceram do monte das transfigurações e encontrou aquele pai com seu miúdo, seu filho, que precisava de libertação. E o pai diz que de vez em quando aquele demônio toma conta do corpo e que ele tenta de lançar o rapaz dentro de fogo, matar aquele rapaz. Então, parece que houve situações em que aquele demônio dentro dele se manifestou. Os vários discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiu. E Jesus, entrando nesta cena, expulsou o demônio e o rapaz ficou sã. Nós temos outros como Maria Madalena, que tinha 7 demônios. Não sabemos bem como foi antes, mas sabemos que ela era uma pessoa normal, mas tinha problemas. Problemas que de vez em quando tomava conta dela. Houve outra senhora que estava dentro da sinagoga. Agora, para entrar na sinagoga, não podia ter doenças, nem deformações, nem qualquer problema óbvio. Pessoas normais. Mas quando Jesus começou a pregar, ele se levantou, e começou a contrariar Jesus. E Jesus olhou para ele e expulsou aquele demônio. Então, a presença de Jesus provocou uma reação, provocou uma manifestação. E esse foi um demônio que saiu.
Então nós podemos ver isso em várias instâncias na Bíblia, que pessoas normais que têm problemas que não são normais, né? São espirituais por natureza e não são psíquicas, mas conseguem controlar a mente, as emoções e a vontade da pessoa em certas instâncias, revela a presença de um ser espiritual, ou podemos dizer, um demônio. Na próxima sessão, vamos ver como que eles entram.